Bom dia, Sidney. A acusação, que a gente prestou queixa na delegacia, prestou queixa formal dia 16 de março. E ele, que era marido da minha mãe, mãe conviveu com ele até descobrir toda essa situação. E ela descobriu quando? Ela descobriu recente. Então, a partir do caso de uma vítima atual de 7 anos, foi que tudo isso veio à tona. Eu tenho recebido muitas mensagens de apoio em relação à minha coragem, ao meu posicionamento, mas que isso só foi possível, essa minha coragem, esse meu posicionamento, todo esse meu comportamento, porque foram mais de 20 anos de sofrimento. Então, na época que eu era criança, minha irmã, ela foi vítima de atos libidinosos desse senhor, que eu, algumas vezes, mas nem comparado ao real que acontecia, ao depoimento dela, algumas vezes eu presenciei os atos do senhor, mas nunca tive coragem de contar para ninguém. Então, na nossa realidade atual, é muito difícil tratar de um assunto dessa conjuntura, Imagine há 20 anos atrás, onde, em virtude de uma construção sócio-histórico-cultural, naquele tempo, era muito difícil, construído que é vergonha para a família, é vergonha para a vítima, quando na realidade vergonha é para esse senhor, totalmente sem caráter, que fazer um absurdo desse contra crianças e pessoas indefesas. Então eu me revoltei muito diante de toda a situação, tomando conhecimento de toda a verdade, principalmente relacionada à minha irmã, que ele atuou contra ela no pior momento da vida dela, e aí só a gente que é da família sabe. Muitas pessoas conhecem um pouco da história dela, mas o que ela passou de fato, só quem é da família sabe. Minha irmã, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral aos 6 anos de idade, e em virtude de cirurgias, ela adquiriu uma limitação. Ela passou 1 ano sem andar. E aí, eu que na época também era criança, tinha que estudar, Minha mãe não tinha condições de custear o tratamento dela era em Natal, então era caro, tinha as viagens. E aí mãe teve a ideia de vender din-din de frente a uma escola, para adquirir alguma renda que pudesse suprir essa necessidade. E então começou. Ele, que morava na casa com a gente, se dispôs a cuidar dela, e era quem ficava com ela nesses momentos que eu ia para a aula, que minha mãe ia vender din-din, e tornava a vida dela um verdadeiro inferno, Era justamente nesse momento que ele abusava dela? Principalmente nesse momento, mas ele não abusou somente nessa época, Ele atuou sua prática até os 14 anos de idade dela. Então você sabia dessa situação, do que acontecia com sua irmã? Você descobriu? Algumas situações eu via, Ele... É até ruim, assim, falar detalhes, porque... Mas vamos lá. Ele mostrava seu órgão genital. Ele ficava expondo pra minha irmã ver, pra ela pegar. Ficava se esfregando nela. Situações bem absurdas mesmo. Eu vou evitar entrar nesses detalhes porque me dói muito e ao mesmo tempo me gera muita revolta, porque é a minha família, sabe? É minha irmã, enfim, independente disso, esse crime, dessa conjuntura, é um absurdo. E aí, porque toda essa minha exposição, toda essa minha angústia, para que esse caso que hoje é com a minha família não venha a ser mais um, para que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa ter de repente uma reestrutura na nossa legislação, e que crimes como esse não sejam tratados de forma tão pacífica. Então, a gente prestou queixa à delegacia dia 16, ele só foi preso dia 3. Então, para quem está julgando dentro da legislação, é o período
normal, é um período até curto, mas pra gente que é família, pra gente que foi vítima, é uma eternidade. Todo dia é um sofrimento, todo dia é uma angústia, todo dia é uma apreensão. Inclusive, em virtude dessa minha exposição, dessas minhas postagens nas redes sociais, o advogado do acusado ontem esteve na casa da minha mãe, querendo nos intimidar, me fazendo ameaças de que eu tivesse cuidado com o que eu postava nas minhas redes sociais. Ele disse isso? Ele falou lá de frente à rua, apontou para mim que eu tivesse cuidado nas minhas postagens, que só estava me avisando que eu tivesse cuidado nas minhas postagens nas redes sociais. Então, as minhas postagens, como todo mundo pode bem ver, elas foram feitas de forma pública. Então, eu tenho total responsabilidade para as minhas postagens. Estou aqui, não estou me escondendo, estou dando minha cara, expondo a minha pessoa, expondo a minha profissão. Para estar nesse pouco degrau que eu estou hoje, eu não passei por cima de ninguém. Então, eu tive que lutar. Eu tive que conquistar isso, lutando, estudando, sofrendo, passando dias e noites acordada. Então, não foi ninguém que simplesmente chegou e me deu fácil de mão beijada, não. Então, eu venho de baixo. Oliana, por que ao longo de todos esses anos, você está com 30 anos, né, e você disse que quando você era criança, você já sabia do que aconteceu, do que acontecia, né, em casa. Por que só agora você decidiu contar? Sidney, é muito difícil, né? Como eu falei, hoje em dia ainda existe um tabu muito grande em relação a esse contexto. É muito difícil, e aí você imagina, é muito difícil nos dias atuais tratar de um assunto dessa dimensão. Imagine há 20 anos atrás, éramos todos criança. Então, ninguém nunca acreditou, e nem muito menos ia acreditar. Então você tem conhecimento de que sua irmã foi abusada e mais 4 crianças, é isso? Até o presente momento tem 5 vítimas. Então eu presenciei 2 dessas vítimas. Quem são sua irmã e outra familiar? E outra familiar. E sofri, como eu falei, eu sofri a minha vida inteira. Nem essa minha outra familiar, nem minha irmã sabiam que eu sabia. E ao tomar conhecimento do caso atual, eu não hesitei. Eu não hesitei em mais calar. Então, essas pessoas que você descobriu agora recentemente, hoje, elas são crianças ou são adultas? Hoje, a atual vítima foi uma criança. E mora nos arredores dele, lá próximo? Eu prefiro não entrar em detalhes para que a gente não venha, de repente, expor a menor. Mas a família dessa última vítima aí, ela já procuraram a polícia também, a delegacia, informaram da situação? Sim, né? Como eu falei, 5 vítimas já prestaram depoimento formal. Então, tudo está correndo na justiça. Vamos aguardar a justiça, que a justiça faça o seu trabalho, que investigue e que traga à tona toda a verdade dessa história. Estou aqui de cara limpa, estou aqui me identificando, não estou me escondendo, estou aqui expondo a minha família, a minha vida, a minha pessoa e a minha profissão. Eu jamais faria isso se eu não tivesse responsabilidade e seriedade. Então, se eu estou aqui à frente, é porque eu não tenho que temer. Eu tenho totalmente certeza da veracidade das informações que eu estou prestando. Você estava me contando que houve um momento da sua vida que você saiu de casa, né? Inclusive expulsa por ele. Como é que foi que aconteceu isso? Quando eu tinha 21 anos, Sidney, na realidade eu vou até fazer uma retrospectiva anterior. Quando eu tinha 18 anos, eu passei no IFRN, né? Passei para o curso de técnico em geologia e mineração. Então eu estudei em Natal de 2008 a 2010. Então eu fiz geologia e mineração, tenho essa formação em técnica em geologia e mineração, não atuo nessa área, porque no momento que eu terminei o curso e que surgiu a oportunidade de eu atuar na área, nesse momento também eu fui aprovada em enfermagem na UERN.
aqui em Caicó. Então eu retornei para Caicó e decidi seguir meu curso, né? E aí fui cursando, e aos 21 anos eu saí de manhã, numa manhã de terça-feira, para fazer a prova do Enem. E aí eu já estava no curso de enfermagem. Então, na segunda-feira eu já havia perdido aula por causa do Enem. E na terça-feira eu estudava à tarde, né? Tinha aula à tarde. E na terça-feira, para que eu não perdesse aula novamente, quando eu terminei a prova, eu fiquei aguardando minha irmã terminar a prova também. E aí, quando ela terminou, eu chamei ela. Eu falei o nome dela e disse, vamos para casa para eu te deixar e eu ir para aula, que eu já perdi a aula ontem e não quero perder a aula hoje. Então, quando eu cheguei em casa, que fui deixar ela, ele nos recebeu no portão com extrema brutalidade e agressividade. Disse, passe as duas para dentro de casa, que não vai sair nenhuma. Eu disse, eu vou para aula. Ele disse, que se dane a sua aula, eu quero que você se lasque, eu quero que você se foda. Vá todas duas para dentro arrumar cada um os seus quartos. Tudo bem. Vocês já eram adultas. Sim. Aí, tudo bem. Eu entrei, né? Aí eu sempre fui muito bagunceira, então quem me conhece sabe, sempre fui muito bagunceira, mas por incrível que pareça, nesse dia, meu quarto ele não estava tão bagunçado, então tinha algumas roupas jogadas assim, então rapidamente eu amontoei dentro das gavetas para que eu terminasse logo e pudesse ir para aula, né, para não perder a aula, eu já tinha perdido um dia. E aí, quando ele obrigou que cada um arrumasse o quarto de porta aberta. Então eu botei minhas coisas dentro da gaveta, rapidamente arrumei e disse, terminei, vou para aula. Ele disse, aí ele foi, coisa que ele nunca havia feito antes, foi mexer nas minhas gavetas, sabe? E disse que as gavetas não estavam bem arrumadas e que não ia sair, que era para arrumar tudo lá. E que não ia sair quando não arrumasse. E aí, vendo que eu não ia conseguir terminar a tempo, já que ele estava, como se diz, catando coisas para que não pudesse sair, eu me sentei e fui arrumar minhas coisas, né? Eu peguei uma mala, botei no chão e fui arrumando umas coisas dentro da mala, de costas para a porta do meu quarto. Foi quando ele entrou na porta e aí, em tom crítico, ele disse, vai sair de casa? Eu fiquei calada. Pelo tom crítico e de deboche dele, fiquei calada. Ele perguntou novamente, vai sair de casa? Eu continuei a não responder e arrumar minhas coisas. Ele então puxou meus cabelos e disse, porra, você tá ouvindo eu falar? Aí eu fui, virei, apontei o dedo pra ele e disse que ele não mandava em mim, que eu não ia aceitar ele me agredir, porque meu pai nunca tinha me agredido. Aí ele foi torcer minha orelha, como uma punição de resposta, que até então a gente nunca tinha respondido, nunca tinha enfrentado. Enfim, aí eu não hesitei, continuei a dizer que não ia aceitar, que ele não ia mandar em mim. E, enfim, ele disse muitas coisas e saiu do quarto. Minha irmã, que estava no quarto comigo, começou a chorar. E eu disse que ele não mandava em mim, que não ia aceitar ele bater em mim. Minha irmã começou a chorar e disse, Pauliana, cala a boca, cala a boca. Ele, vendo a fragilidade dela, ele disse, deixa ela falar aí, que se eu for aí eu vou deixar ela estirada no chão. E então, nesse momento eu não hesitei, eu disse, dê, molesta, agora dê pra matar, porque se eu ficar viva eu saio direto pra delegacia prestar queixa de você. E ele, que sempre teve medo de delegacia, de polícia, e aí talvez por tudo isso que ele sabia que fazia, ele veio até a porta do quarto e disse que dava até 1h da manhã pra mim sair de casa. E isso era por volta das 14 horas da tarde. E eu disse, tudo bem, não se preocupe. E arrumei minhas coisas para sair de casa. Minha irmã, com muito medo, disse que não ia sair pela porta da frente. Então, por volta das 18 e pouco, eu fui até o portão de trás para que minha irmã saísse, porque ela estava chorando muito e com medo.
não queria sair pela porta da frente, então fui abrir o portão para que ela saísse, fechei a porta, fechei o portão, peguei minhas coisas e saí pela porta da frente. Então eu saí, quando ele me viu saindo pela porta da frente tranquila, e aí ele começou a gritar, porque ele pensou, acredito eu, que eu ia temer, né? Porque eu não tinha de repente para onde ir, porque minha mãe dependia dele, então ele pensou que eu não fosse sair de casa, que eu fosse pedir, sei lá, perdão, desculpa por nada que eu tinha feito. Então eu não ia. Então eu peguei minhas coisas e fui sair pela porta da frente. E ele, ao me ver saindo pela porta da frente, ele começou a gritar que se eu tivesse vergonha na cara, eu nunca mais pisasse os pés lá. E eu olhei para ele e disse que ele não se preocupasse, porque uma certeza que eu tinha era que para lá eu não voltava mais. Sua mãe estava onde nesse dia? Minha mãe estava em Natal. Então ela pediu que eu tivesse calma, disse que ia vir de Natal. Ela veio no outro dia. E aí foi uma situação bem difícil, bem delicada, né? Porque minha família queria que eu pedisse desculpa, queria que eu pedisse perdão, mas pedir desculpa e perdão por quê? Se eu não tinha feito nada. Então eu peço desculpa, eu peço perdão se eu estiver errada. E aí você pode ter certeza, eu assumo meu erro, eu peço desculpa, peço perdão, admito que errei e tento não mais errar. Mas eu jamais vou pedir desculpa e perdão por algo que eu não fiz. Oliana, nesse tempo todo que você esteve em casa, né? Vivendo com ele, convivendo com sua mãe, com sua irmã, ele nunca tentou nada contra você? Ele nunca tentou nada contra mim. E aí muitas pessoas me perguntaram isso. Eu não sei por quê. Só ele é que vai poder responder, né? Então eu não sei se era porque dentro da faixa etária dessas vítimas que eu falei, que era da minha família, eu era mais velha, a gente era a mesma faixa etária, era uma escadinha, eu era mais velha, e eu não sei se por causa disso ou se por causa do meu comportamento, né? Porque como eu via acontecer com a minha irmã e com a minha prima, então eu ficava indignada e ficava revoltada, mas ficava calada, eu não contava pra ninguém. E quando ele deixava lá, ele tinha uma determinada vestimenta que eu dei maiores detalhes e maiores descrições no meu depoimento, que aí tá com a justiça. Eu dei maiores detalhes dessa vestimenta. Ele usava muito essa vestimenta. Era o quê? Era um calção, ele usava, só que usava sem cueca e deixava o órgão genital à mostra. Então, quando a gente ia passar, ele fingia que estava dormindo para ver o comportamento. Então, eu fingia que não via e demonstrava e apresentava um comportamento mais arredio. Então, eu batia uma porta, eu saía mais revoltada, porque eu via acontecer com a minha irmã e a minha prima, né? Então, isso me deixava revoltada. E, querendo ou não, naquela época, eu tinha um medo que acontecesse comigo. Mas aí, comigo nunca aconteceu. E eu não sei por quê. Se por causa da minha idade, se por causa do meu comportamento, enfim. Quando foi que você postou nas redes sociais? Eu postei nas minhas redes sociais antes de ele ser preso. Então, a gente formalizou denúncia dia 16 de março. E até então, ele não estava sabendo, né? E minha irmã e minha mãe estavam dentro de casa. Então, isso foi muito angustiante e desesperador para a família. Então, eu tentei de tudo que minha mãe e minha irmã saíssem de casa temendo que o pior acontecesse. Então, um determinado dia, eu levei elas para Natal. A gente foi para Natal e aguardou que tudo isso se resolvesse, né? Você não contou elas? Não, elas já estavam sabendo. Quando a gente tomou conhecimento do fato atual, aí eu fui à frente e não calei mais e falei tudo que eu sabia e falei com as vítimas, né? Falei com minha irmã, falei com minha prima, que elas não sabiam que eu sabia, mas que eu sabia e que não era o momento de ninguém mais calar.
era o momento da gente pôr um fim nessa história. Aí você tirou sua mãe e sua irmã de casa, levou para Natal? Tirei minha mãe, tirei minha irmã, levei elas para Natal e aí a gente ficou, né? Eu fiquei muito angustiada, ia na delegacia, pedi um posicionamento, só que é um processo sigiloso, então é regra, é da legislação. Só que aí eu, enquanto vítima, né, enquanto família, me sentia desesperada, vendo minha família, vendo minha mãe, vendo minha irmã. Minha irmã, ela tem se isolado, ela tem tido muito medo, porque ela está revivendo as ameaças que ela sentiu lá na infância, que ela teve lá na infância. Ela chegou a contar para você que tipo de ameaça que fazia? Contou, sim. E aí tá no depoimento dela, né? Tá junto com a justiça. Ele dizia que se ela contasse algo, ele matava eu e matava a mãe. E que ela ia viver o resto da vida sozinha com ele. Então, foi muito difícil ter que segurar. A gente segurou ainda por 18 dias. Então, passaram-se 18 dias. Quando eu fui prestar meu depoimento na delegacia e o advogado dele estava lá. E aí começou a falar do caso. E eu entendi, na hora, que ele era advogado dele, né? Do Senhor. Então, eu fiquei simplesmente a observar. Até que ele começou, muito bacana, muito simpático, a conversar comigo. E aí, tudo bem, fui conversando com ele e ele passou a me fazer inúmeras perguntas. Até que eu tive que ser grosseira e falar que ele estava sendo indiscreto e gostava de fazer muitas perguntas. Ele se desculpou, ele não sabia quem eu era. E aí eu fui prestar meu depoimento, né? Quando eu vi que ele teria acesso, né, a todo o processo, ao inquérito, e que o acusado teria acesso a tudo, e sabendo um pouco da pessoa que ele sempre se comportou, então eu temi que uma atrocidade maior acontecesse com a minha família. Então, se ele ameaçava matar eu e a minha mãe, se minha irmã contasse, eu ia esperar o quê? Que ele matasse eu, matasse minha mãe, ou matasse alguma das vítimas que prestaram depoimento? Não. Então, eu postei nas minhas redes sociais para que a população tomasse conhecimento e pudesse nos ajudar nessa causa. E aí, pedi e peço que todas as vítimas prestem os seus depoimentos, que não precisam se expor, que nem eu estou me expondo, que prestem de forma sigilosa, para que ele pague o quanto antes por tudo que cometeu.